De fato, o segundo mandamento da lei de Deus vai nos proibir de fazer imagens e adorá-las, né? Em essência, isso é a idolatria. Fazer a imagem e adorar essa imagem, né? Tem pessoas que vão discutir a questão do adorar a imagem, mas você veja que a própria palavra ela já nos proíbe de fazer a imagem. Mas, antes de chegar neste ponto do segundo mandamento, a idolatria ela começa a ser repreendida, na verdade, no primeiro mandamento. O primeiro mandamento que vai nos dizer assim: não terás outros deuses diante de mim. Quando você fala em idolatria, você não fala apenas, apesar de ser um elemento importante, essa questão do fazer e adorar a imagem, você não se limita apenas a isso. Você também não deve ter outros deuses que possam ocupar o lugar do nosso Deus. Não sei se vocês já ouviram falar do mito de Narciso. Não sei se alguém aqui já ouviu falar. Nós temos um presbítero na igreja que se chama Narciso, mas não é a ele que esse mito se refere. Esse mito é um mito grego, muito antigo, e conta esse mito que Narciso era um personagem lindo e maravilhoso. Era uma figura muito bonita, né? Ele atraía olhares, ele fazia com que as pessoas, ao olharem para ele, se admirassem, né? Então ele deslumbrava as pessoas com a sua aparência, que era de extrema formosura. Um personagem chamado Tiresias, ele prenunciou certa vez que Narciso teria uma vida muito longa, ele viveria longamente, mas havia uma condição para que ele pudesse viver longamente. Desde que ele não contemplasse a sua própria imagem, porque ele era tão bonito que a sua própria imagem o poderia destruir. E assim fez Narciso. Ele vivia longe dos espelhos. Ele procurava não contemplar a sua imagem para não perder a sua longa vida profetizada por Tiresias. Acontece que, se ele fugia de espelhos, ele não conseguia fugir da natureza. Então, numa viagem que ele estava fazendo, ele passou à beira de um lago. E quando ele chega à beira deste lago, e ele olha para as águas, ele contempla a mais bela imagem que ele já havia visto com seus olhos. E essa mais bela imagem era dele próprio. Ele próprio se contempla na água, né? E quando ele se contempla na água, o mito diz que então ele se apaixona perdidamente por si próprio. Ele fica hipnotizado pela sua própria aparência. Quando isso acontece, ele afasta um pouco para poder contemplar melhor aquela imagem e, em seguida, de uma forma descontrolada, ele mergulha com tudo nas águas, procurando capturar aquela imagem tão linda sem perceber que ali era um reflexo dele próprio. Como resultado, ele acaba morrendo afogado. Então, é uma história terrível, uma história que, tudo bem, é um mito, mas que nos traz uma verdade fundamental. A idolatria, primeiramente, queridos, ela nos afasta de quem nós realmente somos. Depois, na busca em nos transformarmos em deuses ou em ocupar o lugar de Deus, nós mergulhamos e nós nos afogamos nas águas do pecado. Este mito descreve muito bem o que significa a idolatria, inclusive nos nossos dias. Quando nós deixamos de contemplar a Deus e passamos a contemplar o nosso eu.
nós deixamos Deus e passamos a olhar apenas, a fixar os nossos olhos em nós mesmos. Quando nós deixamos Deus e passamos a buscar somente os nossos interesses.